noite a todos, a todes. Muito feliz de estar aqui outra vez em partilha com vocês e muito grata sempre pela oportunidade da gente poder estar caminhando junto em cima dessa terra, trocando tantos aprendizados. É óbvio que na live a gente não tem essa oportunidade de falar, de ouvir, mas mesmo assim a gente tem trocado junto através dos nossos canais de comunicação, através das nossas vivências, como o Círculo de Mulheres nesse final de semana e tantas outras oportunidades que estamos criando nesse novo mundo, já posso dizer, com confiança no meu coração. Esse novo mundo que nós temos criado depois da pandemia. Então essas partilhas continuam, de novo, aqui no modelo diferente, mas ainda assim acontecendo. E que a gente tenha a oportunidade em breve de aprender tudo que a gente precisa aprender com a pandemia, com esse mestre vírus, para que a gente possa não voltar a fazer as coisas como a gente fazia, mas outra vez, a habitar esse novo mundo e a fazer coisas de formas diferentes, a pensar diferente, a questionar, refletir um pouco mais. Pedir aqui para a gente, antes de começar, o tema da live hoje é Dia Internacional da Água, e eu senti muito da gente conversar um pouquinho a respeito disso, da gente deixar aqui algumas reflexões, a gente enquanto santuário, para que a gente possa mais e mais nos alinharmos para honrarmos tudo que essa encarnação oferece para todos os seres. E muitas vezes quando a gente está inconsciente a gente desonra, não por intenção, mas porque ainda estamos desinformados, ainda ignoramos, ainda somos ignorantes. Então nesse tema eu lembro aqui que a água, para a gente começar como elemento, e nós temos outros elementos, e todos esses elementos a gente consegue ver no planeta Terra, na nossa mãe, mas a gente também consegue ver em nós. E isso, em termos de essência, sussurra ao nosso coração que nós somos um. Que as nossas manifestações podem ser diferentes, as manifestações podem ter cabelos, podem ter chifres, podem ter mãos, dedos ou cascos, mas ainda assim, a nossa essência em termos dos elementos, em termos, será que a gente já pode arriscar a falar de amor, em termos de matéria-prima, existe algo em comum entre todos nós. E a gente às vezes entra nesse caminho através da visão que se amplia da empatia e da compaixão do outro. Às vezes a gente entra nesse caminho de enxergar a unidade olhando para dentro de nós e reconhecendo esse mundo interno no externo. Na verdade não importa como a gente chega nesse caminho. O que eu vejo importante é que a gente caminhe esse caminho e que a gente mais e mais se renda a reflexões, a outra vez questionamentos, a pensamentos que possam fazer bem para todos os seres. Fazer um cântico para a gente começar. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espíritu. Tantas vezes a gente fala da água que está fora, a gente nem sempre lembra da água que está dentro. A água que está dentro em termos de 70% do nosso corpo, a água que está fora em mais de 70%, em mais de 90% na nossa Mãe Terra. A água que está dentro, negada em termos das nossas emoções, a gente tem se transformado de uma certa maneira em um solo árido, e não por casualidade, mas talvez por essa união do microcosmos e do macrocosmos. O solo da nossa mãe também contempla essa mesma aridez. Importante que a gente comece a fazer essas reflexões de como
o que é dentro é fora. E como que a gente quer ser feliz, saudável, se fora essa felicidade, essa salubridade não existe? Como que a gente cria isso? A água é um elemento muito importante e muito feminino também. E feminino não no contexto da gente falar exclusivamente de mulheres, mas da gente falar de polaridade. Polaridade em homens também. Feminino porque ela tem uma sabedoria de uma mãe. As mães, elas sempre estão a falar de forma doce, quando precisam sim, são firmes, são educadoras. Então, por vezes a gente tem mares tempestivos, a gente tem tempestades também, mas a gente tem numa constante, as tempestades são ocasionais. O que a gente tem constante é um fluxo generoso dessa água. E ela contorna os obstáculos, ela é humilde, ela sempre caminha lá embaixo. Tanto é que pra gente ver, a gente fala da altitude começa onde? Qual é a medida? É justo essa água. Leonardo da Vinci observou nos estudos dele que para ele entender aonde ele estava no planeta, ele tinha que seguir a água. Leonardo da Vinci é uma grande inspiração também porque ele foi vegetariano. Não só por tudo que ele fez, inclusive não ter revelado, por exemplo, o submarino que iria na água. Ele dizia que nós, humanos, ainda não tínhamos a maturidade para conhecer algo assim. Leonardo da Vinci, a maturidade porque usaríamos aquilo contra os outros, em vez de a favor da vida. Então, para quem conhece um pouco mais de Leonardo da Vinci, sabe que esses escritos, eles ficaram guardados até o pós-morte, quando então foi revelado. Outros escritos dessa sabedoria, como por exemplo o Paraquedas de Leonardo da Vinci, foi posteriormente testado e funcionou. E eu sempre agradeço também a coragem de quem foi testar. Incrível. Enfim, mas sempre que a gente salta de paraquedas, a gente tem uma reserva. Mas tudo isso para dizer, abriu através dessa reflexão, que ele observava a água para reconhecer o lugar que ele estava na Terra. A água, quando a gente pensa, quando a gente veio ao mundo, a água foi o elemento que mais aproximou a gente da nossa mãe e da segurança que a gente tinha estando naquele ventre. Já que a gente não estava sentado, a gente estava nadando. A gente flutuava de alguma forma dentro desse abraço amoroso que tinha água. Esse ventre líquido colocava a gente em contato com esse maternal. Quando a gente vai para as civilizações antigas, quando a gente fala no xamanismo, quando a gente fala mesmo no hinduísmo, quando a gente vai para as culturas indígenas, de novo, xamanismo indígena, a gente sempre percebe que eles têm na manifestação das deusas da água, e partindo do princípio, esses deuses, não que a gente está falhando contra um princípio, ou seja, praticando a adoração para vários deuses, não isso. Inclusive vou abrir um outro parênteses como abri de Leonardo da Vinci, essa é uma discussão que muitas vezes a gente encontra na Índia, que eu vejo muito válido a gente colocar aqui, porque algumas pessoas falam que como pode a gente cultuar tantos deuses? E o que o indiano fala para nós é que só existe um Deus em todas as coisas. Então não é uma questão da gente adorar muitos deuses, é a questão da gente adorar um único mistério em muitas formas. Então da mesma forma, da mesma maneira, a gente pensar que essas manifestações todas, quando a gente fala dessas culturas antigas, eles estavam mais presentes dentro do que esse conceito se diz que tudo é sagrado, que tudo é divino. E aí cada manifestação recebia um nome, era batizado de alguma forma. Quando a gente fala das águas, sejam elas salgadas, sejam elas doces, sempre se fala de uma manifestação feminina, sempre. A gente tem os rios, por exemplo, a gente tem o rio Ganges, Ganga, a mãe Ganga. E uma das lições que a gente tem dessa mãe Ganga é que ela é sempre, 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 sempre generosa. Sempre.
Não importa se o devoto chega lá para lavar, purificar a japamala, o rosário, não importa se um peregrino chega para lavar os pés, não importa se aquela água é usada para benzer, não importa se alguém foi se refrescar, não importa. Ela indiscriminadamente dá. E isso é algo para a gente aprender bastante, já que a gente mede muito o nosso serviço. A gente é ser humano, eu não quero aqui generalizar todo mundo, mas por efeito da conversa eu vou tentar que nós todos sejamos parte de um grupo, até para a gente nos acolher. Quando a gente fala a respeito desse serviço, às vezes a gente parte do princípio de não, eu não vou oferecer isso para aquela pessoa porque aquela pessoa não é boa. Eu não vou porque aquela pessoa fez tal coisa. E geralmente são nessas condições que as pessoas mais precisam de algum tipo de apoio. Eu não estou falando com isso para a gente estreitar a relação, para a gente chamar as pessoas para morarem na nossa casa. Eu digo de ajudar, da gente indiscriminadamente ofertar, sem se colocar em risco. A Ganga continua sendo ela mesma, ela está fluindo. E essa, de novo, é uma representação bastante feminina, porque a gente vê uma mãe que se doa sempre um filho. E entrar em contato com essa força feminina, especialmente depois desse final de semana do Círculo de Mulheres virtual, que eu realmente fiquei tomada de emoção de como é possível que, ainda que em um ambiente online, sem estarmos presencialmente juntas, esse mistério e essa força, essa potência se manifesta. Quando a gente fala desse amor maternal, a gente fala dessa mesma potência que a gente viu no círculo, por exemplo, online, que a gente vê com uma mãe, com um filho, não importa se é uma mãe da nossa espécie ou uma mãe mestra-vaca. Inclusive, quando a gente vê esse amor da mestra-vaca, imediatamente a gente para e pensa na questão do leite, do queijo, porque às vezes a gente tem dormido muito, a gente tem andado muito sonolento e a gente pensa que alguns aspectos da vida são privilégios para o ser humano. Então, por exemplo, o amor maternal, e o amor maternal não é um privilégio do ser humano. O amor maternal é um presente, na minha opinião, do divino, para que a gente não se esqueça da incondicionalidade desse amor, já que outra vez a gente tem medido o serviço e a gente tem medido o amor também, a gente impõe as condições. Quando a gente pensa nessas condições, é onde a gente cria os privilégios e é onde a gente começa a excluir certos grupos, e a exclusão nunca leva a gente para um caminho de unidade, já que esses excluídos eventualmente desenvolvem até raiva, traumas, enfim, a coisa do ponto de vista psicológico é bastante forte. Mas voltando outra vez para as águas, essa questão da água, do feminino, dessa sabedoria e dessa mãe que constantemente oferece, não importa outra vez se o devoto, no caso da mãe Ganga, está indo até lá para lavar os pés ou para pedir a bênção na purificação de um rosário, de um japamala. Quando a gente fala a respeito do útero, a gente já criou essa relação também. Quando a gente fala do nosso corpo, a gente hoje sabe que a gente mais de 70% de novo. O que às vezes a gente não entra em contato é que as nossas emoções são essas águas e a gente não está deixando essas águas correrem. Como consequência disso, se a gente puder colocar nessa visão do micro e do macro de novo, a gente precisa entender de por que as minas de água estão secando e por que a gente tem andado tão desconectado dessas deusas da água. Quando a gente vai para água salgada, a gente também tem deusas ali representadas, essas mães divinas, vamos falar dessa forma. Como que a gente vem se desconectando de tudo isso e como essa falta de conexão tem feito com que essa água desapareça no planeta. E curiosamente, essa água desaparece em nós também. Ou seja, se a gente olha da perspectiva de fora para dentro ou de dentro para fora, as duas a gente vê a escassez. Como isso representa fora, a ONU tem um relatório que em 20 anos a gente vai ter metade da água potável do planeta. Isso vai significar que nós teremos inclusive refugiados por conta da falta de água. Isso é um fato, isso é previsão, isso é algo que o fato no sentido da ONU ter colocado isso, e é uma previsão para daqui a 20 anos. Eu lembro quando eu era criança que se falava da natureza, mas era sempre um futuro que eu não tinha nem certeza, eu como criança, se eu ia ver. Era muito abstrato.
Hoje, o nível de degradação do planeta chegou num ponto onde a gente não está falando mais da perspectiva egoísta, tudo bem, eu já vou estar fora daqui. Ninguém vai estar fora no contexto generalizado de novo. Na vasta maior parte, estaremos aqui. Ainda, falando em termos de jovens, de adultos, de crianças, estaremos aqui ainda, que são 20 anos. Então, nesses 20 anos, a gente pode mudar alguma coisa. Mas antes de falar do que a gente pode mudar, falemos um pouco mais a respeito desse dentro e desse fora. E de como a gente pode tentar praticar para que essas nascentes voltem a correr. Quando a gente fala das nossas emoções, a gente também está falando de água, água que corre. E talvez todos nós já tenhamos feito essa reflexão que o mundo anda muito duro, o mundo anda muito racional, o mundo anda muito intelectualizado. E toda vez que eu falo isso, mundo, a gente precisa também pensar que o mundo que anda intelectualizado não é um mundo que a gente vê o globo, não é o planeta Terra. O mundo, quando a gente se refere assim, é um coletivo de pessoas, é um coletivo de humanidade. Então, nós temos andado muito duros. Nós temos intelectualizado demais. E isso tudo é um traço do quê? De uma polaridade masculina. Não estou colocando como negativo ou positivo, estou só colocando uma polaridade, uma caracterização. Então, se a gente tem esse masculino de forma exacerbada dentro, se a gente tem esse masculino exacerbado fora, inclusive nos sistemas culturais onde a gente vive, que prevalecem o patriarcado, e essa supremacia do homem, especialmente o branco. Dá pra gente entender que a nossa vida é interrelacionada. E quando a gente fala de interrelação, a gente está falando de água sim. Porque a água é esse elemento que nos une, inclusive enquanto emoção. Porque quando eu consigo me emocionar com o outro, eu me uno com ele. Quando eu consigo sentir compaixão, quando eu pratico a empatia, eu me uno com o outro. Então, a água, ela tem todas essas características. A água é um solvente natural. É o maior solvente natural, ensinam para nós. E se a gente pensar em termos do nosso microcosmo, quem seria capaz de duvidar disso? Quantos de nós já diluímos sofrimento através de lágrimas? Quantos de nós já não usamos esse elemento para poder realmente, de novo, diluir, usar como solvente das nossas frustrações, dos nossos traumas? A água está presente nas nossas vidas de uma forma que não importa da perspectiva, se filosófica, se direta, se abstrata ou concreta, ela liga todos nós. E a gente constantemente, porque outra vez estamos sonolentos tem tanta demanda hoje no mundo para que a gente atenda o telefone, responda o WhatsApp, para a rede social. Hoje na pandemia a tecnologia tomou uma proporção ainda maior e essa distração do lado de fora faz com que a gente veja só essa terra que está árida, essa mina que está secando, mas a gente não vê a relação, a inter-relação da nossa vida e de como a gente precisa de alguma forma cultivar não só o sentimento, o coração, o feminino em nós, como também preservar, obviamente, a água fora. Porque outra vez, quando eu era criança, tudo isso que estava para acontecer num futuro tão distante que quem sabe eu nem ia estar ali. Agora a gente já tem data muito próxima. Outra vez, o relatório da ONU está falando de 20 anos. Quando a gente fala de vida oceânica, a gente está falando de menos de 20 anos já, ou seja, do fim da vida oceânica. Então, hoje a gente tem uma data muito próxima e a gente precisa então fazer duas coisas. A gente precisa entrar com todas essas questões que a gente poderia até colocar como terapêuticas, ou sutis ou sublimes, interiores, não sei como cada um quer caracterizar isso, mas a gente também precisa atuar do lado de fora, como quando a gente fala das florestas. Hoje a Terra já alcançou um ponto que a gente tirou tanto dela que a gente já sabe o que acontece com a pecuária e as florestas. E não só para pasto, mas também por causa das monoculturas que são plantadas para alimentar mestres animais confinados. Tá? E a gente vai entrar no aspecto da água também nesse confinamento. A gente sabe que a gente parando o consumo da carne, e a carne, leia-se, do mesmo jeito que a gente fala o mundo está, quando a gente fala carne, a gente está falando
de um mestre animal. A gente está falando de um ser que poderia responder para nós da mesma maneira que responde e interage um mestre gatinho em casa, da mesma forma que, e tô falando assim, olhando, tá aqui, ó, companheira de todas as lives. A gente tá falando não de carne, mas de novo, de um mestre animal que poderia estar ali interagindo com a gente como um mestre gatinho, mas que a gente criou muito distanciamento e não enxerga mais. Então, quando a gente fala disso, a gente diz, tudo bem, eu posso aqui ajudar a não demolir mais, destruir, dizimar essas florestas todas na abstinência da carne. Sem dúvida, a gente precisa parar. Mas a gente também precisa reflorestar, porque a gente já chegou num ponto da natureza que ela sozinha ela precisa de ajuda também. Então, são duas ações que eu peço para nós em termos de meio ambiente. Sem dúvida nenhuma, e sem questionamento, ou seja, quem não tem acesso a isso eu recomendo, para a gente não penetrar tanto nessa questão aqui, eu recomendo documentários como Cowspiracy, eu acho que chama Conspiração da Vaca em português, se alguém estiver escutando e souber, puder colocar nos comentários. Tem outros tantos documentários que hoje a gente já tem essa informação, inclusive do ponto de vista egoísta, do que faz para a nossa saúde, o que acontece com essa pecuária e as coisas que a gente não vê e que, outra vez, a tecnologia, o dia a dia, tem a impressão que a gente nunca tem tempo para pensar nisso. E a verdade é que se a gente não tiver tempo para pensar nisso, a gente está chegando num ponto onde a gente não vai ter oportunidade de pensar em nenhuma outra coisa. Porque a emergência disso vai surgir de uma maneira tão intensa que qualquer outro assunto não vai ter prioridade. Então seria de bom tom, seria inclusive inteligente que a gente pudesse falar das coisas antes delas se tornarem um incêndio mundial, onde a gente tenha que ver desencarne em massa. Desencarne em massa, porque como que a gente vai alimentar uma população que cresceu de 1950 para cá, o que cresceu? Que vai crescer daqui para frente se a gente não tomar... Então, a gente precisa, de novo, precisa parar a barbárie, mas precisa ajudar a vítima. Tá? Então, do ponto de vista do santuário, isso seria uma alusão como a gente resgata, mas a gente também vai precisar fazer o quê? Conscientizar. Então, quando a gente fala da pecuária e do meio ambiente, a gente tem que parar. Isso é para ontem, ou seja, é um fato. A gente precisa parar o consumo de mestre animal. Precisa parar com a carne. E outra vez, lembrando que não é só o pasto, são as monoculturas que afetam o solo, que afetam a água, a gente vai chegar. Quando a gente comenta a respeito disso, de plantar as árvores, a gente começa a ver o ambiente como um todo. Quando a gente fala das águas que estão dentro e das águas que estão fora, a gente está fazendo igual. Existe algo que a gente precisa combater do lado de fora, mas existe algo também que a gente precisa entrar em contato do lado de dentro. E esse entrar em contato com as emoções não é um sentimentalismo, não é banalizar o amor, não é a gente pensar que a gente vai se enfraquecer no amor. Eu repito várias vezes e coloco com bastante ênfase, o amor é a força mais potente que eu já testemunhei, que eu li acontecer na vida de outros seres, não só da nossa espécie. Como que pode a gente se sentir mais fraco porque a gente começa a acessar o nosso coração? Isso é uma distorção. Isso é uma distorção absurda. O amor, ontem inclusive no Círculo de Mulheres, a Paola falando de arte, da manifestação feminina, ela colocou o amor é o maior artista. E de fato, ele é um artista, ele é um motivador, ele inspira. Então, quando a gente fala em entrar em contato com essas águas que estão dentro, a gente não está falando de um movimento que vai tirar de nós, ou que vai nos tornar vulneráveis, ou fracos, ou nada disso. Entrar em contato com o coração fortalece inclusive a razão. Porque a razão sem o coração, ela fica embasada no ego, para benefício próprio. Quando ela está embasada no coração, essa razão cria a partir de compaixão, de empatia. Então, ideias surgem pelo bem do mundo e por isso que é importante a gente sempre fazer essas ligações todas. Não é uma coincidência que dentro é de uma forma e fora é dessa mesma forma. Hermes já deixou isso para nós também. Existe muito estudo, existe muita inteligência, muita sabedoria que já foi dita por filósofo, por cientista a respeito disso tudo. Agora dá a impressão que a gente ainda continua outra vez dormindo. E a questão da água é uma bastante intensa. Recentemente, há alguns anos, em uma das crises que nós tivemos, especialmente em São Paulo,
o que foi dito pelo governo para que a gente pegasse água em baldes. E eu via a minha mãezinha ali na época, senhorinha, com vários baldes no quintal. E depois carregando aqueles baldes num perigo absurdo com a saúde dela, de cair, de escorregar e de... É óbvio, mas a gente tem que plantar as árvores, a gente tem que economizar, mas qual é a forma mais eficaz da gente cuidar desse elemento que tem a ver com todos nós? Qual é a maior forma de preservar? Tem alguns dados, no Cowspiracy e em outros documentários a gente fala bastante, vou tirar a Lube daqui que ela está em cima, quando a gente fala, por exemplo, de um mestre frango, de 1 quilo de mestre frango, que também é uma coisa bem esquisita a gente falar, a gente medir a vida de outro ser por quanto ele pesa, é bastante bruto isso e a gente precisa parar para pensar nessas coisas também. Quando a gente fala de 1 quilo de um ser, ou seja, da carne daquele ser, a gente consegue ver também quantos litros. Então vamos pensar quantas vezes chovia em São Paulo, quantos baldes a minha mãezinha idosa conseguia colocar no quintal, quanta força, porque depois para armazenar, não é uma coisa que ela pode guardar aquele monte de balde que ela tinha uma piscina vazia para colocar os baldes e depois como que ela ia tirar se ela tivesse a piscina vazia. Pensa num número. Vamos pensar num número que ela conseguisse de baldes. Ela foi no mercado e ela comprou 20 baldes de 5 litros. Vamos pensar que ela foi no mercado e meu pai comprou também, então agora a gente tem na casa, daí eu não moro lá, mas eu visito, então ela comprou 20 para mim também, eu tenho 2 irmãs, tá bom, a gente comprou, a gente tem 500 litros de água de chuva que a gente conseguiu, quando chove, pegar e não dá para guardar, e se chover no dia seguinte já lascou tudo, porque não tem mais espaço para guardar, não usou aquela ainda para lavar a roupa, para lavar, aquela confusão tremenda, a água parada porque precisa correr, tem outros riscos envolvidos, pronto, salvamos ali aquele montante de água que é um montante irrisório. Quando a gente pensa de novo em 1 quilo de um mestre frango, com as devidas ressalvas de tratar a vida do pobre do mestre frango por quilo, a gente está falando, eu tenho anotado aqui alguma coisa em torno de 4.000 litros de água. 4.000 litros por 1 quilo de um mestre frango. Aí lembra de novo, minha mãe sendo orientada e eu apavorada com a minha mãe no quintal na chuva com aquele monte de balde, tentando fazer o quê? Salvar a água do planeta. E é isso que acontece. A minha mãe é uma mulher muito ingênua, muito querida e muito conectada com a natureza de maneira geral. E eu fico pensando quantas outras pessoas não questionaram isso tudo e não se colocaram em risco como a minha mãe se colocou. Para outra vez economizar algo que não chega perto do que 1 quilo de um mestre frango faz. Quando a gente vai, e eu deixei aqui anotado só para a gente ter para não passar números errados, por exemplo, quando a gente fala de 1 litro de leite, a gente está falando de 1.000 litros de água, tá? Só para a gente fazer essa ligação. A gente pode falar, tem algumas estatísticas que trabalham com um pouco mais de 1.000. Quando a gente fala a respeito desse litro e desse quilo, a gente já tem um número. Quando a gente para pensar, então, que a gente vai desmatar toda uma floresta e aí a gente vai plantar monocultura. Para quem não tem contato com a agricultura, tudo que é monocultura, tudo que se planta na terra só de uma espécie, a terra não gosta disso, a terra gosta de diversidade. E é fácil a gente olhar isso para a natureza tem essa diversidade. Quando a gente se olha e vê na nossa diversidade, eu sou uma mulher, eu sou brasileira, eu tenho quase 50 anos, se pegar uma outra mulher brasileira de quase 50 anos, essa mulher vai ter uma expressão totalmente diferente. E quem está certa? As duas estão certas. E isso que é diversidade. Essa característica dessa generosidade da natureza. E quando isso fica dentro de caixinhas, não funciona muito bem. Assim como o feminino não funciona muito bem se ele tem só um padrão de beleza. É contra a natureza. Não dá para ser assim. Fere. E nesse caso, fere a mulher, fere o feminino, fere um monte de outras coisas. Mas outra vez, voltando dentro desse tópico daqui, a gente sempre precisa perceber como é que a gente vai entrando nesses enredos. E por que então que a gente tem certas orientações? Infelizmente hoje, a indústria da carne, a indústria do leite, ela termina por amparar economicamente
algumas questões culturais, algumas questões sociais, algumas questões políticas. E isso faz com que a gente seja colocado, que coloquem em nós cortinas na frente dos nossos olhos. Então a gente precisa sim questionar, a gente precisa questionar esse tipo de informação. Quantos litros de água eu consigo salvar diminuindo o meu banho? Por Deus, diminua o tempo no banho. Não é toda a forma, ou seja, eu não estou invalidando a outra, mas eu estou refletindo aqui qual é a forma da gente ser efetivo se daqui 20 anos a gente vai ter 50% da água. Parece que usando uma mente lógica e científica que não vai adiantar eu encher a minha casa de baldes. Não vai adiantar eu motivar minha mãe a fazer isso. Precisa ter uma outra forma. Só que essas informações não chegam. E a gente precisa, então, entre nós, desafiar tudo isso e começar a nos nutrirmos de conhecimento. E hoje o conhecimento, inclusive por redes sociais, ele chega, ele alcança de uma forma muito rápida. Só que a gente precisa se predispor. E outra vez, parece que a gente anda muito ocupado. Só que se a gente continuar ocupado do jeito que a gente tá, vai chegar um ponto que isso que hoje a gente não quer conversar a respeito, porque a gente não tem tempo e tem outras coisas para resolver, e afinal de contas a água ainda tem, e quem sabe de repente vem alguma coisa e daqui 20 anos muda tudo. O que vai acontecer se a gente continuar nesse ritmo, inclusive pensando nos graus que o planeta, em termos de temperatura, que já foram modificados, a gente não vai ter outra opção senão falar a respeito disso. É urgente. É urgente esse tipo de reflexão a respeito desses litros de água e da relação que a gente tem com o solo de novo, essa diversidade, quando a gente comenta a respeito desse plantio para esses mestres animais confinados, a gente está falando que esse solo vai ter uma monocultura de soja, esse solo vai ter uma monocultura de milho. Com as monoculturas, o solo já vai estar enfraquecido, porque outra vez, a natureza gosta dessa diversidade que a gente vê entre humanos, entre árvores, entre mestres animais. A natureza gosta disso, a natureza não gosta de todo mundo igual. Quando é todo mundo igual, alguma coisa é ferido. Não importa se é de novo no feminino da mulher, com o exemplo que eu dei da manifestação de cada uma. Não importa se a gente está falando da mesma cultura praticada no mesmo solo, algo se machuca. Quando algo se machuca no solo, porque nós somos interrelacionados, o que acontece com a mina de água que está ali perto daquele solo que foi machucado e que está interrelacionado, assim como nós somos interrelacionados com todas as vidas? Aquela mina de água começa a secar. Até o ponto que, eventualmente, aquela mina de água não produz mais água. Isso a gente pode também pensar que é algo raro. É algo que não acontece comumente. Aqui, quando nós nos mudamos há quase 10 anos, nós tínhamos uma questão com a escassez da água na propriedade. A primeira ação que nós fizemos foi reflorestar a propriedade, uma parte dela, e esse trabalho continua ativo nesses 10 anos. Todo mundo que conhece o santuário sabe que cada vez que a gente pode, a gente tem áreas que a gente fecha para reflorestamento. E obviamente tudo isso precisa de muito planejamento, porque aqui tem muito mestre animal de grande porte. E o mestre animal, quando ele quer se coçar, ele não usa a unha dele para se coçar como a gente faz. Ele coloca o bumbum dele de 800 quilos na árvore e se balança na árvore e quebra a árvore, se é uma árvore nova. Então, quando a gente fala em reflorestamento, a gente precisa planejar realmente para que essas áreas estejam cuidadas. Isso nunca impediu a mineração e cercar a mina também. Isso fez com que a gente garantisse que a nossa mina continuasse operacional até hoje, 10 anos depois, e crescendo. Agora, a gente vê na região muitos e muitos casos de minas que estão secando porque o reflorestamento não está acontecendo. Então, quando a gente fala, outra vez, repito, desse 1 litro de leite que precisa de 1000 litros de água, a gente está falando que essa água, esse leite, ele precisa, para ser produzido, que o mestre animal coma. E aquele mestre animal, ele está agora em um ambiente de confinamento. Porque é assim, a embalagem que vendem para nós nos comerciais, aquilo não existe. Os animais estão confinados. Eles não veem o sol. Aliás, eles veem o sol.
Quando, por exemplo, uma mestra vaca de leite em uma fazenda muito grande, quando ela deixa de produzir leite, então ela muda de área para que ela possa ter exposição ao sol, para que ela possa comer mais, porque aí ela está na fase de engorda, não para a aposentadoria dela, não, ela está na fase de engorda para ser abatida. Então ela toma um sol, na verdade, para aquele sol beneficiar o pecuarista que já se beneficiou da vida daquele ser, explorando a vida inteira, para que então ele não possa oferecer sequer um tempo digno para ela depois de todo o serviço que ela prestou. Mas sim para que ela seja abatida. No tempo todo que ela viveu ali dentro, ela precisou comer. E mesmo quando ela está nesse piquete, ela não tem pasto suficiente para ela. Ela precisa dessa alimentação da monocultura. Da monocultura, de novo, soja, transgênica, agrotóxico, tudo isso que a gente sabe, milho, que além de comprometer o solo, está secando a mina de água daquele lugar. Para que a gente, de novo, consuma 1 litro de leite. Para que no caso dos mestres frangos, a gente consuma 1 quilo, esquisito dizer assim, enfatizo, 1 quilo da carne do mestre frango. E aqui, de novo, a gente tem alguns números em torno de 4.000 litros. Se a gente quiser realmente entrar em contato com essa vida que é interrelacionada, e se a gente quiser tentar mudar esse mundo, que eu acredito que a gente possa, a gente precisa começar a agir hoje. E não esperar a chuva e comprar o balde. A gente precisa entrar em contato com as nossas emoções, voltar a sentir, a ter coração, a praticar empatia, compaixão, a fazer pelo outro, fazer por nós. Não existe forma de um de nós se curar se um de nós continua doente, em termos de coletivo, em termos de um único corpo místico, em termos do que é essa magia que une a gente nas interrelações, como já foi dito. Eu gostaria que essas informações fossem intimamente interiorizadas, para que a gente possa sim preservar a água do planeta, para que a gente possa sim preservar a água em nós. Imagina a gente viver sem uma mãe. Como que a gente vem ao mundo sem uma mãe? A gente pode eventualmente não estar em contato com essa mãe, ou perder essa mãe. Agora a gente não pode imaginar que a vida que vem dessa mãe, se ela for aniquilada enquanto a gente está no ventre dela, que a gente vai sobreviver. E nós, na Terra, nós estamos no ventre da Mãe Terra. Não existe como a água ser extinta e todos os outros seres não serem extintos. Só que eu gostaria outra vez que essa racionalização não fosse a nossa motivação maior. Eu gostaria que a gente praticasse essas águas correndo dentro para que a gente pudesse cultivar o nosso coração e a nossa compaixão por outros seres e pela própria água e pela própria Mãe Terra para evitar tudo isso. Que não seja por causa de nós, mas por causa desse todo. Por causa desses seres todos que, de novo, daqui 20 anos vão ter menos 50% de água potável. Esses seres todos que nos incluem. Mas que, como a Sade Vigia muito bem colocou na live com ela, por causa de um mundo de privilégios, é possível que nós todos que estamos aqui com tecnologia, então a gente pressupõe, é noite, nós temos luz elétrica, nós temos conexão à internet, nós temos um aparelho celular ou um computador. É possível que essa estimativa de 50% não diga respeito a nós. Então a gente pode olhar para isso e falar, eu tô bacana ainda, eu vou continuar do jeito que eu tô. E isso é racionalização. Agora, se a gente partir para essas águas que correm dentro de nós, independente do privilégio que a gente tem, a gente vai pensar no outro. A gente vai pensar, mas peraí, as crianças? E os mestres animais? E a terra? A mãe terra? O que vai acontecer com tudo isso? Porque é muito pouco que a gente precisa para fazer, para mudar. Hoje, a gente tem várias opções e tem várias pessoas dedicando a vida do ponto de vista da alimentação para que a gente tenha até a questão da comida afetiva no nosso prato. Então, a lasanha que a gente comia, a bolonhesa com os nossos pais no domingo, na reunião familiar, temos. O sorvete que quando eu saía com a minha tia para passear na praça com a cobertura, temos. Ou seja, tudo isso hoje já existe uma versão à base de plantas. Já existe uma versão que não peca no sabor,
que não tira de nós e ainda dá para o outro. Então, até do ponto de vista da comida afetiva, a gente não perde, porque existe os queijos da Combicura, por exemplo. Eu vi, quem não conhece o site deles, eu sugiro que vocês abram. Eu ainda não postei, eu vou fazer story. Tem dois posts no feed, um de um queijo curado e o outro de um queijo Minas, que você olhando, você não diz que aquele queijo não é de origem de mestre animal. E eles são à base de plantas, ambos. Eu já experimentei esses queijos aqui, eles são deliciosos. Então, outra vez, a gente não precisa falar que a gente está perdendo alguma coisa. Quando a gente fala de veganismo, a gente está falando de algo que todos os seres ganham, inclusive a gente. Inclusive a gente. Então, quando a gente fala da alimentação à base de plantas e desse elemento água, a gente precisa lembrar, outra vez, que não são coisas que estão separadas. Tudo isso que está acontecendo no planeta é algum tipo de castigo. Não. É só uma consequência do nosso estilo de vida. Na misericórdia que eu vejo dessas mães divinas manifestas como toda a forma de feminino no planeta, eu vejo que sempre existe generosidade, sempre existe compaixão, sempre existe um amor, como de novo de Mãe Ganga, quando a gente fala Mother Ganga na Índia. Nunca existe esse aspecto da punição, da restrição, da escassez. Quando a gente olha a natureza, Gibran inclusive tem um poema muito bonito que ele fala: olha para os vossos pomares, eles sobrevivem porque eles doam. Porque tudo que retém, tudo que detém perece. E a gente tem feito justamente isso. Então, quando a gente olha para essa sabedoria é sempre generosa, ela é sempre doadora, ela é sempre contemplando o outro. E isso que eu gostaria que a gente fizesse, que a gente pudesse contemplar o outro, mas não do ponto de vista da gente olhar e falar: eu vou resolver o problema do outro sem olhar para mim, porque outra vez, nossas vidas estão interrelacionadas. Então a gente vai ter que olhar para o nosso estilo de vida. A gente não chegou por aqui por um portal que se abriu em algum tipo de intervenção alienígena ou qualquer outra questão ou razão que tirasse de nós a responsabilidade, em termos de humanos que somos, do que fizemos. Nós fizemos isso. E se nós chegamos até aqui, se nós pudermos olhar para tudo isso com responsabilidade, se a gente puder olhar para tudo isso com sinceridade, a gente pode mudar e não fazer mais no futuro. Eu tenho uma amiga que comentou comigo a respeito de tudo o que aconteceu, numa experiência direta de linhagem dela, a respeito do nazismo, dos campos de concentração. E ela falava que nas escolas, na Alemanha, se falava a respeito disso, em termos de educação, porque eles falavam: se a gente conhece o passado, a gente não vai repetir esse futuro. Então é desse ponto de vista da gente se conhecer. A gente chegou até aqui fazendo certas coisas, a gente precisa estudar o que a gente fez e prevenir que isso se repita ou prospere ou continue no futuro. Então, quando a gente olha esses problemas, eu não quero que a gente olhe, eu não quero, quem sou eu? Ou seja, dentro do meu querer genuíno, e daí me expresso eu não quero que a gente olhe para fora, eu quero que a gente olhe para dentro. Quero que a gente veja no nosso estilo de vida o que a gente está fazendo que contribui com isso. E claro que a gente pode olhar para nós, eu tenho certeza que temos veganos aqui escutando, pode falar: eu já sou vegana, então ótimo, agora a gente vai falar com pessoas que não são veganas e a gente vai ter que aprender a criar esse diálogo. E muitas vezes esse diálogo é desconfortável, não é fácil. A gente ser em alguma convicção nossa, em alguma certeza nossa que está embasada no nosso coração, ser desafiado nisso e continuar numa postura plácida. Mas é aí que o outro também é professor para nós. E afinal de contas, não é sobre a gente, é sobre a causa que a gente está defendendo. E a causa não é o mestre animal apenas, não é a água apenas, não é a mãe terra, mas é o bem. O bem como ele se manifesta. E o bem, para ele se manifestar, a vida precisa prosperar. Então tudo que fere a vida precisa ser detido. E isso vai custar de nós também. Então, outra vez, se a gente já é vegano, a gente vai ter que aprender a dialogar com quem não é vegano. Se a gente já reduziu, então reduziu um dia da semana, parabéns, tenta reduzir o próximo. Eu preciso parar um pouco aqui que eu não estou muito seguro. Tudo bem, para um pouco, mas retoma o fôlego e amanhã vamos para mais. O que para embaixo do sol
da mesma forma que os pomares precisam ser, de toda maneira estar se doando, o que o que está embaixo do sol precisa se mover, porque o que não se move perece e morre. Então não basta a gente falar que a gente já reduziu, já chegou até aqui, maravilha, você precisa de mais um tempo, respira, mas vamos se escutando, vamos conversando, vamos incentivar as outras pessoas e levar essas informações. As informações que a gente tem hoje, elas conseguem ter base de convencimento, base de diálogo, base de troca, de partilha, para com todos os seres humanos. Ou seja, se a gente pegar uma pessoa mais voltada para o meio ambiente, se a gente pegar uma pessoa mais voltada para a saúde dela, se a gente pegar uma pessoa que é absolutamente compassiva, se a gente pegar uma pessoa que cuida das águas, se a gente pegar uma pessoa para conversar, que todas as formas que a gente quiser abordar, a gente tem perspectivas que são outra vez científicas, psicológicas, e a palavra que eu quero usar, e estou me refreando um pouco, mas vou falar livremente, espirituais, até da lei do karma. A gente pode falar disso também. Então, por onde a gente olha, a gente tem diálogo. Mas eu peço para que nós veganos, que a gente crie esse exercício. Do mesmo jeito que a gente falou, não basta só a gente parar de comer a tal da carne agora, a gente precisa reflorestar também. Então, o que a gente precisa, a gente já é vegano, ótimo, agora vamos incentivar nos outros, para que essa consciência aconteça, acolhendo sempre, lembrando dessa sabedoria dessa mãe água, do jeito que ela faz. Sempre se colocar, isso foi trazido no grupo, de uma dinâmica da gente, sempre quando a gente estiver perto de uma pessoa difícil, a gente tenta praticar com... E como que a gente... Voltou. Agora eu espero que a gente tenha conseguido escutar essa parte também. Só, eu não queria que esse pensamento se perdesse. Essa maternidade impessoal é pra gente sempre pensar que uma mãe, e trazer essa sabedoria das águas, essa sabedoria feminina, que a mãe, ela sempre vai estar ali pro filho dela. Não importa que o filho dela seja um ofensor, um agressor, não importa, no sentido que o amor dela é incondicional. E ela sempre vai tentar educar aquele filho, ela sempre vai acreditar que aquele filho pode mudar. Então esse é um exercício que eu sempre invoco no meu coração, para que a força desse feminino haja através de nós todos, para que a gente tenha a sabedoria, a palavra certa, a paciência, como as mães têm, para continuar acreditando, para por vezes serem mais duras na educação, mas nunca deixarem de educar. E assim a gente não vai abdicando do serviço que precisa ser feito. Eu vejo isso de extrema importância e eu peço para que todos nós, para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa se comprometer a cuidar dessa água que está com essa condição de escassez no planeta, que a gente possa cuidar da água dentro de nós, permitindo que o nosso coração floresça e que a gente sinta compaixão, que a gente possa entender através do elemento água que nós estamos todos interrelacionados e que para essa vida prosperar a gente tem que cuidar dentro, tem que cuidar fora, tem que fazer um trabalho proativo, tem que invocar realmente muito mais. Às vezes a gente fala, Patrícia, mas eu não consigo isso ainda. Tudo bem, tudo que a gente não conseguiu foi o que trouxe a gente até aqui. Agora a gente vai ter que dar esse salto quântico dentro da gente, a gente vai ter que se esforçar para conseguir. A gente vai ter que se esforçar para parar de comer carne, a gente vai ter que se esforçar para parar de tomar o leite, de comer o queijo, a gente vai ter que se esforçar para falar com quem pensa diferente de nós, para conversar, a gente vai ter que se esforçar para ter disponibilidade, a gente vai ter que se esforçar. Porque hoje, a condição que o mundo chegou, ele exige um trabalho coletivo. Ele não pode, a gente não pode imaginar que esse mundo vai mudar com o trabalho de um santuário, de um político, de um líder espiritual, de uma ativista, Não, ele vai mudar com o trabalho nosso de coletivo, principalmente com o que cada um faz dentro do que é o seu próprio estilo de vida. É assim que esse trabalho vai mudar. É assim que tudo isso vai acontecer. Então, tenho certeza que todos nós queremos essa vida de bem para todos os seres, pela perspectiva que for, como a gente comentou, pela perspectiva do meio ambiente, pela perspectiva da água, dos mestres animais, pela perspectiva da saúde, pela que for. A gente tem diálogo para todas as perspectivas. Então, vamos, em vez de só pensar nesse mundo bom e mentalizar esse mundo bom, que a gente possa, de fato,
concretizar esse mundo bom, que a gente possa despender os nossos esforços para esse mundo bom. Através do nosso estilo de vida, de novo, existe muita força no que a gente consome. Só da gente se tornar consciente no nosso consumo, isso já tem um impacto grandioso à nossa volta. Mesmo no nossa volta que a gente não vê, é um impacto indireto, como os mestres animais que a gente salva, o lixo que a gente deixa de produzir, as águas que a gente permite correr, tudo isso. Só que para a gente mudar tudo isso, mudar esse consumo, mudar a forma com que a gente vê o mundo, a nossa disposição, a gente tem que trabalhar dentro. E é aí também que eu peço para a gente despender um pouco de tempo. Sei que eu já falei bastante, eu quero só colocar para vocês algumas outras atualizações aqui do santuário. E agradeço muito por vocês me ouvirem, todos vocês, para que a gente possa compartilhar todos esses projetos, todas essas aspirações que eu tenho certeza, eu sinto no meu coração que a gente compartilha. O projeto do hospital aqui no santuário, ele avançou mais um passo. A gente contratou um médico veterinário e nós estamos intimamente felizes, porque até agora a gente pagava por consulta. E isso tinha um impacto negativo tanto nas finanças do santuário, porque as contas eram estratosféricas, como também na condição deles, porque a gente não tinha alguém que era certeza, que tinha um contrato com a gente, que ia estar. Então, óbvio, a gente tinha o hospital 24 horas, nunca ninguém deixou de ser atendido, mas algumas vezes foi com emoção, porque, enfim, coisas acontecem, todos eles têm as condições de saúde deles. Então isso é um progresso e eu quero muito compartilhar com vocês, já que tudo isso está acontecendo de maneira colaborativa, né? Como a gente falou, a gente teve 2 empresas, a Combicura, uma delas, e a WeCap Tech, também nos Estados Unidos, que colaboraram para que a gente tivesse o tronco. Agora a gente entrou com o veterinário, para que a gente tenha esse contrato mensal com eles. Amanhã nós teremos uma reunião aqui para começar a subir, de fato, o hospital, em termos do que é benfeitoria. Essa reunião vai acontecer amanhã às 4 horas da tarde. Nós estamos muito, muito entusiasmados, porque temos já a previsão com isso de ter o espaço. É óbvio que depois a gente vai precisar de maca, de respirador, tem muitas outras coisas e os números são altos. Em contrapartida, além das doações, a gente abriu nesse final de semana o Círculo de Mulheres, que eu comentei no começo da live, que me surpreendeu grandemente. Eu sempre vi muita magia nos círculos de mulheres e esses movimentos sempre me falaram muito ao coração, mas eu tinha uma certa dúvida se era possível criar esse espaço virtualmente. E essas mulheres provaram para mim que sim, e foi algo absolutamente emocionante, foi muito bonito de viver. E como eu comentei com elas no final do círculo, com isso eu tenho segurança para abrir outros círculos. A única característica é que, como a gente já foi muito censurada, muito calada, muito silenciada, esses grupos são sempre pequenos. Então, ainda que a gente esteja falando de virtual, porque no virtual a gente pode reunir 500 pessoas, a gente sempre vai preservar um número de 15 a 20 mulheres para que a gente possa se expressar, para que a gente possa trocar. Então, mas isso, de todo jeito, vai ser algo que vai ajudar, porque é uma premissa do que a gente tem no santuário enquanto valor, que a gente não pode só ser ajudado, a gente precisa ajudar também. É essa troca que a gente precisa construir ao longo da nossa vida inteira. E é um exercício, já que a gente foi criado para ser egoísta. Então a doação é para cá, mas e os que estão fora? O que a gente faz? A gente precisa influenciar. E a melhor forma para isso é a gente influenciar o ser humano, as curas que a gente precisa dentro de nós. Então o círculo é uma das opções. A outra opção é o curso de yoga, que já está sendo comercializado. São 9 práticas, filmadas todas a céu aberto, para iniciados, iniciantes. E traz as músicas do Marcelo Torres, inclusive, que é uma pessoa muito querida, e o relaxamento com a Tati, música também aqui no santuário. Esse curso já está sendo comercializado. Além disso, a lojinha, que a semana que vem, a lojinha virtual, a semana que vem a gente já vai colocar a Maísa e a Fernanda, que são responsáveis pela loja. Elas já estão com novos produtos que estão chegando. Na semana que vem nós daremos notícia, mas agora já existem alguns produtos que estão à venda no site. Chama Loja Integrada, nos nossos links você encontra. E a novidade é que nós teremos também, vamos torcer aqui para que a tecnologia ajude, porque a gente vai precisar de uma nova configuração, a gente vai começar vivências de conscientização aqui no santuário, no Pasto, online. A gente vai instalar nessa quarta-feira, se tudo correr bem, dentro de uma baia,
o router, enfim, o que a gente precisa de configuração para abrir essas vivências. E a primeira delas vai ser na nossa ala especial, onde a gente tem especialmente mestres cavalos, mestres vaquinhas e mestres boizinhos, que tem vários problemas ortopédicos e que mesmo assim uma vida digna, muito bonita, e a gente vai ter chance de estar mais perto deles e de fazer esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui ao lado deles. Então essa vai ser uma vivência. E tudo isso para quê? Para que o santuário, além das doações que a gente recebe, as colaborações espontâneas que a gente é absolutamente grato, mas que a gente também possa gerar renda aqui. Mas não gerar renda que é vazio do ponto de vista de que eu só arrecado para mim. Então eu preciso sempre para mim, é sempre para os meus e a gente precisa irradiar isso para fora. E irradiar isso para fora não só em termos de conscientização para mestres animais, mas em termos das curas que todos nós necessitamos, ou seja, em termos do que é esse trabalho íntimo e interno que cada ser humano precisa fazer consigo para preservar a água, para salvar a vida de mestre animal, para chegar no fim da existência sem ter vergonha, só gratidão. Brevemente, estado de saúde. Mestre Juremeiro, hoje nós testamos a primeira prótese dele e eu confesso que ainda que a prótese tenha sido testada com ele deitado, porque ele estava anestesiado ainda e a ideia era só isso, porque tem uma conjuntura certinha para encaixar, bom, eu me emocionei muito de vê-lo com a perninha, com a prótese ali. E eu fiquei imaginando, provavelmente isso vai acontecer no final da semana que vem, quando a gente puder vê-lo em pé com a perninha nova dele. E que ele possa contar essa história também através dessa live, através da tecnologia, através desses programas, para conscientizar outras pessoas não só a respeito da água, mas do mal que a gente está fazendo de diferentes maneiras. Quando a gente fala aqui da carne e do leite, não é que a carne e o leite tiveram uma vida digna e sadia até chegarem nos nossos pratos. A gente fala de uma vida que é miserável, miserável, do começo até o final, com requintes de crueldade durante todo o trajeto. Então essa é uma atualização de saúde, o mestre bebezinho está lutando pela vida dele, mas temos fé que ele está melhor sim, então isso muito tem nos alegrado. Eu acredito que esses dois sejam... E mestra Pachamama, que nós resgatamos agora em dezembro, que era aquela que ficava amarrada com um chifre nas mãos, que o pecuarista teve toda aquela relação de amor e ódio com ela, porque ela não queria entregar os bebês naturalmente, mas ela teve essa coragem de ficar. Ela agora, nesse final de semana, a gente viu que as tetinhas dela estão enchendo e que ela tá super redondinha, a gente acha que ela tá entrando no 8º mês. Então logo logo a gente vai ter aqui um bebê de ventre livre para contar essa história dessa mãe valente que lutou mesmo amarrada pelos chifres para ser livre, como todos querem, como todos queremos ser. Finalmente, a última atualização, nós estamos há algumas semanas trabalhando, mas isso agora com uma participação de um colaborador, a gente conseguiu fazer avanço para resgatar uma mestra vaquinha, grávida também, que hoje é uma máquina de leite, que está numa pecuária de leite industrial. Todo o processo é bastante emocionante porque a gente vai ter condição, ao que tudo indica, de novo isso ainda está um pouco em negociação, mas hoje eu já estou me sentindo mais à vontade para poder compartilhar, então eu realmente acredito que vai manifestar. A gente com isso vai poder criar vários materiais, não um único material, vários materiais de conscientização, porque a gente vai basicamente mostrar, a gente vai poder, graças a esse colaborador, a gente vai poder entrar de uma maneira que antes não era permitida dentro das instalações e filmar a ordenha por máquina, filmar as tetinhas delas, filmar a falta de sol, filmar o sofrimento, os filhos separados. Isso tudo não é para que a gente desligue a live, não queira ver as imagens, não fale mais a respeito do assunto, muito pelo contrário. Esse é o conhecimento, é a verdade que liberta o ser, o outro e liberta a gente. A gente precisa conhecer. Como a gente faz todo o nosso trabalho, tudo será exposto de maneira respeitosa com quem vê, então não é nada, a gente não quer assustar ninguém do contexto, a gente entende que às vezes o nosso seguidor não tem a predisposição para ver a tristeza e a gente respeita isso, mas a gente vai colocar a informação de uma maneira que todos consigam acessá-lo, pelo menos o maior número possível. Então aguardem por gentileza, a gente está muito confiante que até o final dessa semana a gente já vai ter uma perspectiva melhor para compartilhar
E eu peço para vocês que quiserem estar mais a par dessas novidades todas, tem um telefone na nossa bio, que é a Dani, que atende nesse telefone, um WhatsApp, onde a gente tem uma lista de transmissão. E lá a gente avisa a respeito dos retiros, das lives, além de tudo que passa no feed, obviamente nos stories. É uma maneira para vocês estarem conectados com a gente. Enfim, agradeço grandemente por estar aqui com vocês, por estar construindo, porque eu sinto que nós estamos fazendo isso juntos, construindo um mundo melhor que contempla todos os seres, não só mestres animais, que contempla essas mães das águas, que contempla os seres humanos que são agressores, os agredidos, que contemplam todo tipo de... esse mundo novo que contempla todo tipo de sofrimento e que, à luz dos nossos esforços pessoais, ameniza e aniquila esse sofrimento. Eu aqui, em nome do Vitor, em nome de toda a equipe do Santuário, em nome de Mestres Animais aqui, eu agradeço grandemente pela ajuda que a gente tem recebido, pelo amparo que a gente tem recebido, para que essa missão se cumpra. E a cada vez, a cada instante, renovo meus votos, para que a gente seja incansável no serviço, como vocês nos inspiram a ser. Termino aqui com um cântico de gratidão. De gratidão a todos os seres por tantas bênçãos. Que desperte a compaixão. E aqui a gente termina então Om Mani Padme Hum, falando dessa flor de lótus que nasce no lodo e que perfuma, que é impermeável. Que assim a gente seja, sempre. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Gratidão a todos. Estaremos juntos mais vezes. E por cada uma delas, eu sou muito grata. Boa noite.